Olá, pessoal, boa tarde. A gente está iniciando aqui a nossa live. Vou aguardar um pouquinho para as pessoas irem entrando. A gente dá uns 5 minutinhos aqui. Já temos algumas pessoas entrando. Bom, enquanto isso, vou me apresentando para vocês. Bom, meu nome é Tatiana. Eu sou aqui a diretora da área de People da Sinqia. E a área de People da Sinqia é o que as empresas geralmente chamam de recursos humanos ou desenvolvimento humano e organizacional. Então, é um prazer estar aqui com vocês hoje, um prazer mesmo enorme poder falar um pouquinho com as pessoas. A gente quase não gosta de falar com as pessoas na área de recursos humanos, mas geralmente a gente fala com nossos colaboradores. Então, poder falar com, quem sabe, futuros colaboradores seria ainda mais legal para a gente. Hoje a gente preparou um evento super bacana. Espero que vocês gostem. A gente vai dividir um pouquinho da gente mesmo aqui com vocês, sabe? Um pouquinho de cada uma das pessoas que vai participar, das experiências. Então, vai ser algo bem natural, assim, vai ser um bate-papo mesmo. A nossa ideia não é ficar aqui passando toda a nossa apresentação institucional para vocês. A gente não preparou uma apresentação institucional. Depois, claro, vocês podem entrar no nosso site, descobrir mais da empresa. Tem muita coisa nas nossas redes sociais também. Mas aqui é mais, a ideia não é eu ficar vendendo a Sinqia, apesar de que a gente poderia passar a noite inteira aqui fazendo isso, mas a ideia é a gente realmente se ater aqui de conversar um pouco sobre carreira com as pessoas que estão aqui na empresa. Então, a gente separou um grupo de pessoas bem bacana para conversar. E hoje a nossa agenda vai ser o seguinte: a gente vai começar aqui. Então, eu sou, né, a hostess aqui do evento, estou me apresentando para vocês. Depois, no final, eu vou estar aqui para responder perguntas também. Inclusive, podem fazer perguntas à vontade no nosso chat. Assim que a gente tem um espaço no final para as perguntas. Então, para não esquecer depois, se quiser já ir anotando, já ir colocando no chat, a gente vai ter um moderador depois aqui para responder. Inclusive, eu vou estar aqui para responder e as outras participantes do webinar, mas a gente vai começar com a Karine Nogueira, ela é diretora da área de serviços aqui, da nossa área de operações de serviços, e ela vai contar um pouquinho sobre como que é a Sinqia, a cultura da Sinqia, como que a gente trabalha. Então, vai falar um pouquinho mais da nossa parte de cultura mesmo, para vocês verem o que vocês acham que a Sinqia é de fato, né? Depois a gente vai passar para Camila Nóbrega. E a Camila Nóbrega é uma pessoa da minha equipe de People, ela é uma coordenadora nossa da área de Labs, que é uma área super interessante que a gente tem de projetos na área de People, então a gente busca inovação constante na Sinqia como um todo. E aí a Camila vai falar um pouquinho sobre processos de RH mesmo em relação à carreira, né? Como que isso funciona na parte prática em relação a processos de RH, como que é aqui na Sinqia, como que a gente trata essa questão da carreira aqui dentro. Então ela vai contar um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre carreira em Y, várias coisas interessantes pra gente. E aí a gente vai passar para a cereja do bolo, né, que é conversar com colaboradores de verdade, que não são pessoas de RH e não são diretores da empresa, sobre a carreira deles. E eles estão, assim, super abertos para falar de experiências pessoais, do que eles desenvolveram nessa carreira que eles têm aqui. Tem pessoas de áreas diferentes, tem pessoas de carreiras diferentes, e aí também aproveitem para fazer perguntas para eles, para saber um pouquinho como que foi a vida deles aqui dentro da Sinqia, e eles estão super dispostos para conversar um pouquinho também. Vai ser bem legal, porque aí vocês vão ver como que é na realidade com pessoas de fato que vivem isso no dia a dia, né? Então, acho que vai ser bem interessante. Aí a gente vai abrir para responder as perguntas, então para responder aí as perguntas que vocês fizeram no chat aqui pra gente. Então, perguntem aqui no chat, vai ser um prazer aqui ficar com vocês respondendo um pouquinho sobre o que é o mundo Sinqia e o que isso significa para a carreira das pessoas e como vocês podem ser parte disso. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para a Karine Nogueira, que vai falar um pouquinho mais da Sinqia para vocês. Bom, gente, boa tarde. Obrigada, Tati. É um prazer aqui estar falando com todo mundo, enfim, falar um pouquinho sobre a nossa história, contar um pouquinho sobre a nossa trajetória. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, embora a Tati já tenha comentado sobre a minha presença. Sou a diretora responsável pela frente de serviços de tecnologia na empresa e pelo nosso braço de consultoria. E falar um pouco da Sinqia é contar um pouco também a minha trajetória, né? Dividir um pouco com vocês, eu estou na companhia há 10 anos, eu entrei em fevereiro de 2011, vou completar 2 anos no início do ano que vem. E quando eu falo de trajetória dentro da empresa, né, essa relação duradoura que eu tenho com a empresa, isso me remete muito a gente trazer aqui, contar um pouquinho para vocês
sobre o nosso propósito, né? Impulsionar o mercado financeiro, conectando empresas e pessoas com o futuro. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. E eu acho que isso tem muito a ver com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional e com as minhas escolhas, né? Porque eu acho que o meu propósito de vida tem que estar alinhado com o propósito da empresa, né? E falando um pouco de propósito, eu vou me permitir aqui a gente relembrar um pouquinho a nossa trajetória, dividir com vocês a nossa trajetória. Nós nascemos em 1996 como Senior Solution, né? Com o objetivo de ser um fornecedor único e que seus clientes pudessem encontrar na nossa empresa todas as soluções para o mercado financeiro. A busca pela transformação, pelo desenvolvimento, sempre foi algo muito vivo e é constante dentro da companhia. E por isso a nossa estratégia é continuar atendendo, né, o nosso objetivo através de aquisições de empresas, buscando novas soluções, novas tecnologias e atuando em mercados, obviamente dentro do mercado financeiro, mas em vários segmentos, para melhorar cada vez mais o nosso portfólio. Esse movimento de aquisições, ele começou lá em 2005, né? E até 2020, na verdade, até o ano passado, nós tínhamos aí 14 empresas adquiridas, né? 2 a gente adquiriu esse ano, propriamente dito, 2 meses atrás, e outra a gente anunciou a aquisição na semana passada. Ou seja, nós adquirimos já 16 empresas, né? Assim, com todas essas evoluções, com todas essas aquisições, nós conseguimos crescer, nós conseguimos conquistar novos clientes e apresentar cada vez mais soluções mais completas. Na Sinqia, a gente tem várias frentes de atuação, tá? Se vocês me permitam, eu vou quebrar em blocos para facilitar o entendimento. A gente tem um bloco que é uma vertical, né, que é a nossa frente de software, que é o nosso core business, né, que é apresentar soluções, né, licenciar softwares para o mercado financeiro. Nós temos uma outra frente que chama Serviços de Tecnologia, no qual eu sou a head responsável, e nós temos o nosso braço de transformação e inovação, que é a nossa marca Torque. Dentro da área de software, a gente tem praticamente 3 grandes frentes. A frente de sustentação, né, que sustenta os nossos softwares, que dá todo o atendimento para o nosso cliente. Nós temos a área de desenvolvimento, que ele atua para melhorar o nosso software e atender as particularidades do negócio do nosso cliente. Dentro dessa área de desenvolvimento, nós temos aí uma subdivisão, que é a nossa área de P&D, que ela é responsável por pensar, desenvolver melhorias no nosso produto, seja sobre um olhar tecnológico ou até mesmo complementando o nosso software em cima daquilo que a gente escuta de necessidades específicas e que a gente entende ser necessário para dentro da nossa solução. E a gente tem uma outra frente, que é a frente de implantação, ou seja, implantamos o software dentro da estrutura do nosso cliente, né? Essa é o grande bloco que a gente chama de software. Nós temos a frente de serviços, né, que ela é responsável por atender demandas específicas dos nossos clientes, ou seja, tudo aquilo que eu não atendo com os nossos softwares, com as nossas plataformas, e seja algo que seja customizado em cima de uma necessidade específica, a gente utiliza a estrutura de serviços. Então, aqui a gente atua com projetos, a gente tem composições de squads, onde a gente trabalha muito num formato de fábrica ágil. A gente tem uma frente de sustentação, mas não sustentação olhando o nosso software, mas sustentando softwares que foram desenvolvidos pelos nossos clientes. E nós temos a nossa linha de terceirização, né, olhando colaboradores e funcionários que atendam às necessidades dos nossos clientes, tá? Muito à frente de terceirizar a mão de obra especializada para esse mercado. E nós temos, por fim, não nada mais importante, que é o nosso braço de consultoria, né, onde a gente tem um know-how muito grande para ter negócios junto ao nosso cliente, tá? Enfim, essas são os 3 grandes blocos, e agora eu vou falar um pouquinho do Torque, tá? Entendendo todo esse movimento de aquisição, de crescimento da empresa, né, adquirindo empresas, se transformando, em 2018, a gente percebeu uma necessidade, que era dar foco para o assunto de transformação e inovação. Lembre-se que eu trouxe para vocês que a gente já tem essa área de transformar e inovar dentro de P&D, só sobre uma ótica dos nossos produtos, das nossas soluções. Porém, assim que entendeu uma necessidade que precisava olhar não só os seus produtos, mas também, de novo, se colocando um passo à frente, quais são as tendências de mercado, né? Quais são as necessidades que os nossos clientes têm que fogem um pouco sobre o olhar dos nossos produtos? E daí veio a necessidade da gente criar, né, a marca Torque, que é uma marca completamente inovadora, onde a gente tem um laboratório
que a gente trabalha pensando, estudando e desenvolvendo novos produtos para a companhia. Não só dentro do laboratório, o fato da gente pensar, estudar, desenvolver, mas também esse laboratório, ele busca parcerias, né, com fintechs, com startups. Ou seja, a gente tem uma área aí com um olhar totalmente focado para transformação e inovação dentro do segmento financeiro. Então, com tanto crescimento, tanta transformação, a gente precisava chegar ao momento de falar, é a hora da gente se modificar, de dar mais um passo. E foi aí que a gente se transformou. Ou seja, olhamos para a nossa marca e entendemos a necessidade de repaginar. Isso foi em 2019. Então, a gente percebeu a necessidade de se identificar, de entender todo esse processo de transformação e criar uma nova identidade. E com isso, a gente fortaleceu a nossa personalidade. Então, hoje, a nossa forma de ser, a nossa personalidade somos assertivos, a gente sabe fazer, a gente é maker. Nós gostamos da sensação de leveza, tanto nas situações quanto também nas relações. A gente é leve, né? A gente acompanha as mudanças, as transformações. A gente entende a necessidade de trazer a diversidade para o nosso mundo. E falando em diversidade, gente, se nosso trabalho, a gente entende que tem um impacto na vida das pessoas, por que não se preocupar de trazer a diversidade para o nosso dia a dia? Então, a gente respeita as diferenças e a gente acredita que as diferenças é o nosso ponto forte. A gente busca criar dentro da empresa, e aqui vai estar os nossos funcionários para comentar um pouco e trazer a realidade deles, para não ficar parecendo que é uma diretora trazendo isso para vocês, mas a gente tenta buscar dentro da empresa um ambiente acolhedor, onde cada um possa viver a sua essência e ser respeitado por isso. A gente sabe que falando em diversidade, a gente tem um caminho longo pela frente, mas a gente se esforça todos os dias para que cada vez mais a gente traga um maior número de pessoas para dentro da companhia e se respeitem por isso. Nós não toleramos nenhum tipo de atitude machista, racista, homofóbica, transfóbica, ou seja, nenhum tipo de atitude que tenha como base qualquer tipo de preconceito. A gente está sempre disposto a conversar sobre qualquer tipo de tema. Exemplo, a gente tem o Dia da Mulher, o Dia da Consciência Negra, enfim, qualquer assunto que os nossos colaboradores entendam ser pertinente ser tratados dentro da companhia. E para continuar à frente de todas as mudanças do mercado financeiro e alcançar todos os nossos sonhos, a peça fundamental é o nosso colaborador. E para isso, a gente tem vários programas dentro da companhia, onde a gente desenvolve as competências dos nossos colaboradores, seja por meio interno, de capacitação interna, ou até mesmo buscando parcerias. A gente tem um programa que chama Pitch Next, ou seja, onde a gente busca estagiários, né, que são acompanhados de perto por mentores, pelos líderes, tendo a oportunidade de desenvolver projetos que visam a melhoria da empresa. Tudo isso com o objetivo de se tornarem os futuros líderes da companhia, para vocês verem o quanto é importante a nossa base, né, desde o estagiário que vem para a empresa. Nós temos a liberdade dentro da empresa de pedir, de dar feedback para qualquer tipo de pessoa da organização, em qualquer momento. Estamos sempre em contato com todos os líderes. Sabemos que quem está ao nosso redor se preocupa com o nosso desenvolvimento e que nós temos que ter uma visão que extrapole os limites, não só da nossa área, não só da nossa equipe, inclusive em métodos de avaliação. O nosso ambiente, ou seja, não é à toa que nós temos uma personalidade que é leve. A gente sempre busca uma atmosfera agradável dentro da empresa. Se você acha confortável trabalhar de tênis, de bermuda, ou até mesmo manter o padrão, roupa social, para nós está ótimo, né? A gente entende que você precisa ser você mesmo, inclusive na sua maneira de se vestir. Se a gente conseguiu superar toda essa crise, com esse cenário de pandemia, é porque nós também já estávamos um passo à frente, a gente já se preocupava com vários modelos de trabalho, ou seja, antes até mesmo dessa necessidade, a gente já tinha instalado o programa Move to Flex, que possibilita o trabalho remoto para aquele que se sentisse bem trabalhando dentro de casa. Aqui na Sinqia, a gente contribui para o crescimento um do outro e acredita que a colaboração é a grande chave para a nossa evolução. A determinação nos faz querer estar um passo à frente. E é por isso também que somos a reinvenção. Encorajamos novos desafios e inspiramos o futuro. Nós estamos sempre conectados. Eu acredito muito numa frase de um escritor inglês, do Lewis Carroll, que ele diz: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve.
E, de novo, aí eu volto aqui na introdução que eu dei, né, da importância do nosso propósito, por isso que é importante conhecer a empresa, do nosso propósito com o propósito da empresa. Isso eu sempre tive como verdade. E a Sinqia me mostrou isso, e eu vivencio isso da Sinqia, né? Se a Sinqia ela tem crescido, né, cada vez mais, é porque ela sabe aonde ela quer ir, ela sabe como ela quer ir e com quem ela quer ir. Né? É uma empresa que, de fato, não tem só o seu propósito escrito numa parede ou escrito num site, é uma empresa que tem vivido o seu propósito. Então, era isso que eu queria dividir um pouco com vocês. Obviamente, se eu fosse ficar falando aqui toda a trajetória da companhia, mais de 20 anos, eu ficaria aqui com vocês a tarde inteira, e não é esse o propósito, era passar um pouco pela nossa história. E eu vou dar a palavra agora para a Camila Nóbrega, como a própria Tati já comentou com vocês, a nossa coordenadora da área de People ali, para ela falar um pouquinho de carreira com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Maravilha, Ká. Super obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Bom, pessoal, primeiro eu queria me apresentar para vocês, né? A gente faz muitos eventos aqui com o pessoal interno e esse a gente abriu para o público externo, né? Então, eu sou a Camila Nóbrega, a Tati já falou um pouquinho, a Karine também. A ideia é dividir com vocês um pouco da nossa experiência aqui dentro da Sinqia. Então, eu sou a coordenadora de People Lab, que é uma área de inovação dentro do RH, né, que busca por melhorias, sempre pensando nos processos que estão acontecendo lá fora, mas também entendendo qual é a necessidade dos nossos colaboradores, né? Então, a gente tenta sempre fazer esse match aí do mundo externo com o mundo interno para trazer uma melhor experiência para o nosso colaborador, né? E aí, pensando nessas experiências, já entrando um pouquinho sobre o assunto, carreiras, dentro da Sinqia, a gente vem ao longo de anos, né, desenvolvendo o nosso processo de ciclo de gestão de performance, que é um processo de acompanhamento dos nossos colaboradores, que envolve o gestor, o colaborador, os colaboradores que trabalham junto, né? Então, esses pares, e também os liderados, no caso de colaboradores que também são gestores, né? Esse ciclo de gestão de performance, ele é contínuo, então acho que isso é muito importante dividir. A gente sabe que feedback não é uma vez por ano, né? Não deveria ser uma vez por ano, a gente precisa fazer com que ele seja de fato contínuo. E para isso a gente tem uma ferramenta, várias ferramentas, na verdade, uma específica para o ciclo de gestão de performance, onde a gente consegue acompanhar de perto e que seja algo vivo. Então, esse ciclo, ele precisa funcionar. A gente tem a one-on-one, né? Então, o gestor tem as conversas individuais com os liderados, onde a gente consegue fazer ela de diversas formas, dá para fazer para uma aproximação com o colaborador, dá para fazer para falar sobre carreira, inclusive. São vários formatos que a gente consegue fazer dessa one-on-one, e esse é um dos pedacinhos do nosso ciclo de gestão de performance. Ainda tem também a avaliação de competências, a gente sempre busca olhar de uma forma mais 360 possível, então a gente também tem uma parte do ciclo que é o feedback instantâneo, né, onde esses colaboradores podem trocar feedbacks o tempo todo, e isso faz com que o nosso ciclo seja muito mais 360 e bem menos unilateral, como em muitos lugares a gente vê. Então, essa foi uma necessidade dos nossos colaboradores e a gente já tem alguns anos que implementou, e é muito bacana, né? E aí, pensando um pouco além, né, do como a gente acompanha, indo para um ponto que é a estrutura, de fato, das nossas carreiras, na Sinqia, a gente tem uma estrutura chamada em Y, né? E o que é essa estrutura? Durante muitos anos, as empresas trabalharam em uma estrutura muito verticalizada, onde para você poder alcançar, de fato, um peso dentro daquela companhia, você precisava virar gestor, né? Sem, de fato, você ter muitas vezes a habilidade, a competência para ser um gestor. E isso, de uns tempos para cá, vem mudando. Então, principalmente no ambiente de tecnologia, a carreira em Y ela já é mais conhecida. E por que esse nome carreira em Y, né? Como eu falei, antigamente a gente tinha uma carreira muito verticalizada, então era um I, né? Vamos brincar assim. E a carreira em Y, ela já te dá duas possibilidades. Então, depois que você iniciou a sua carreira, você trilhou ali alguns steps, você chega em um nível onde você pode escolher se tornar especialista ou se tornar gestor.
esses dois caminhos, tá, gente, eles têm pesos iguais dentro da companhia. É preciso que tenha esse peso para que, de fato, as pessoas possam escolher e não seja, poxa, algo que vai talhar ali a carreira de alguém. Então, a pessoa que tem um viés técnico e tem por vontade continuar nessa carreira, existe um espaço para ela. Assim como uma pessoa que quer se desafiar de outra forma, sendo gestor de outras pessoas e não só o gestor da atividade, é possível também. Então, a gente consegue dar essa oportunidade para o colaborador, claro, tendo muito a questão de como a pessoa se prepara para alcançar esses steps, né? Então, a gente tem essas possibilidades. Há também uma forma de vocês transitarem, né? Então, na Sinqia, hoje, a gente tem essa oportunidade de transitar de um especialista para um gestor, de um gestor para um especialista, porque eu acho que tem muito essa questão do como a pessoa vai atuar. Então, vamos supor que um analista sênior dentro da companhia queira seguir uma carreira de especialista. Então, poxa, a minha formação é técnica, eu não tenho, talvez, muita habilidade com pessoas, ou acho que não tenho, né? Porque ao longo da carreira a gente vai descobrindo muita coisa aí. E, de repente, a pessoa escolheu ali ir para uma carreira de especialista. Mas, conforme os desafios vão chegando e as coisas mudam, como a Karine comentou, nós temos muitas aquisições aí e é uma das nossas estratégias continuar nesse formato. De repente, aquele desafio da área técnica para aquela pessoa, às vezes deixa de fazer sentido. Por que não migrar para uma carreira de gestão? E aí a gente tem também os nossos programas para conseguir acompanhar. Então, a gente pega, como eu falei, o ciclo de gestão de performance dessas pessoas para ir desenvolvendo, acompanhando essas pessoas para que essa transição seja possível, né? Então, é uma transição real e a gente já teve vários casos aqui dentro da companhia. É claro que tem que ter oportunidade também, né? A gente não pode apenas ir pelo lado da vontade. Acho que é praticamente um casamento aí de coisas, né, que possibilitam. Mas essa é a carreira em Y que a gente tem hoje dentro da Sinqia em todos os nossos setores, tá? Isso desde uma área corporativa até uma área de serviços, uma área de software, uma área comercial. Todas essas áreas têm a possibilidade de uma carreira em Y, tá? Mas como, né, a Ká também falou, mais do que a gente falar para vocês sobre o nosso ambiente, sobre a nossa estrutura, é importante vocês ouvirem dos nossos colaboradores isso. Eu acho que faz muito mais sentido e também vocês vão poder conseguir se enxergar dentro da Sinqia. E para isso, então, eu convido alguns dos nossos colaboradores. Como eu já os conheço e trabalho com eles no dia a dia, eu vou chamar pelos apelidos, tá? Então, vou convidar a JJ, Vitão e a Claudinha para falar um pouco com vocês. Se possível, pessoal, se vocês quiserem começar se apresentando, falando da experiência de vocês dentro da Sinqia, tudo que vocês já conquistaram aqui dentro, seria bem legal para a gente começar esse bate-papo, tá bom? Vou chamar primeiro o JJ, certo? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jonathan, popularmente conhecido como JJ. Eu tenho 9 anos de casa na Sinqia. Eu sou funcionário desde a Senior Solution. Trabalho na gestão de infraestrutura de software, né? E aí eu entro muito num caso de exemplo que a Camila acabou de citar para a gente. Eu sou um analista sênior hoje, porém eu estou hoje numa transição na carreira Y ou ir para a carreira de especialista ou ir para a parte de gestão, liderar uma equipe. Como ela mesma mencionou, todo esse trabalho é de uma maneira acompanhada com o meu gestor, meu liderado, onde a gente tem metas para cumprir esse ano, para determinar se eu estou pronto ou não para seguir uma carreira de líder, ou se eu faço uma melhor execução trabalhando como especialista com entrega de projetos, porque hoje, como sênior na equipe, eu faço meio que os dois. Eu faço uma gestão da equipe nas demandas que a equipe precisa entregar e, ao mesmo tempo, eu tenho demandas urgentes ou projetos para tocar e serem entregues junto às equipes. Nossa área trabalha hoje como um suporte ao desenvolvimento, onde a gente trabalha
com disponibilização de pipelines, repositórios, acessos, um pouco diferente, um pouco não, é um mundo totalmente diferente do que uma infraestrutura propriamente diz, que é o pessoal que cuida de servidor, disponibilidade, etc. A gente trabalha mais com mais contato com a equipe de desenvolvimento em si, com problemas de build, CI/CD, acesso à fonte, repositório. Inclusive a gente tem trabalhado com migrações para equalizar, já que temos diversas aquisições acontecendo durante o ano. A gente sempre tenta deixar as empresas sempre padronizadas ao chegarem no mundo da Sinqia. Acredito que seja isso a apresentação. Maravilha, maravilha. Já vou passar direto para a Claudinha, então. Claudinha, se quiser se apresentar, fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Cláudia, eu estou há 4 anos, eu entrei, que nem o JJ, eu entrei na Sênior, né, e agora nós somos Sinqia. Eu sou coordenadora da equipe de atendimento do sistema de controladoria e custódia. Eu já trabalhei dentro da Sinqia em desenvolvimento de projetos, em implantação e em atendimento de sistemas de tesouraria, tá? Então, o atendimento nada mais é do que a linha de frente, né? É quem mantém os sistemas rodando nos clientes. Então, a gente atende os clientes, nós temos uma equipe que a gente chama de N1, que seriam os analistas de negócio, que conhecem o negócio e conhecem o nosso sistema, e nós temos uma equipe de N2, que é o pessoal técnico mesmo, que faz as correções dos problemas encontrados, algumas pequenas melhorias, e qualquer outra coisa mais técnica relativa a esse atendimento. Eu comecei como técnica, né, e eu migrei, eu evoluí, ou eu passei para esse cargo de gestão, né, então, é uma passagem não tão tranquila, mas porque, assim, nós que somos mais técnicos, a gente tem uma visão, apesar da gente trabalhar com outras equipes, com outras pessoas, você gerir uma equipe, né, você entender os pontos fracos e fortes de cada uma delas e tentar tirar o máximo de todo mundo, é bem diferente. Então, assim, mas a gente, dentro da Sinqia, tem todo o suporte, né, da nossa gestão, da equipe de people, eles sempre estão dispostos, abertos para ajudar a gente quando a gente tem qualquer dificuldade. Então, assim, é uma passagem diferente, mas com o apoio que a gente tem, é uma coisa que a gente consegue fazer tranquilamente. Legal, Claudinha, muito bom, muito obrigada. Eu vou passar, então, agora também para o Vitão. Vitão, você se apresenta para a gente, por favor? Opa, e aí, pessoal? Meu nome é Vitor Paixão, né, e eu trabalho na equipe de arquitetura da Sinqia, né, é uma equipe que tem aí esse propósito aí de trabalhar com todas as verticais da empresa, né, com todas as equipes, pensando aí na parte de produtividade, né, mas assim, hoje eu estou aí na equipe de arquitetura, mas eu entrei na Sinqia vou completar aí 3 anos, né, eu sou o mais novo aí da galera, né, o JJ aí, 9 anos já, tipo, o JJ é o mais velho aí, né? E aí o que acontece? Eu entrei na Sinqia como front-end, né, então, para trabalhar ali na equipe de P&D, a gente estava numa época que estava realmente começando novos projetos, né, um novo pensamento aí de produto da Sinqia, né, um momento realmente de muita transformação, né, depois dali, né, como eu já tinha trabalhado já em outras startups, do ramo financeiro também e tudo mais, assumi aí a parte de experiência do usuário também, né, então hoje ali na equipe de arquitetura nós temos uma equipe que tem projetos que são voltados aí para o aumento da produtividade das equipes, né, e assim, essa parte, né, principalmente como a gente está falando aí dessa carreira, né, em Y, né, se você vai para uma área mais especialista, né, nesse caso eu também escolhi ali pela parte de gestão, né, com esse desafio aí de realmente tentar transformar a empresa ali
por dentro, né, nessa parte de experiência do usuário, uma empresa que tem muitos produtos, né, em que a gente realmente tem uma necessidade muito grande ali de transformação, né, dos nossos processos. A gente é uma empresa que está passando agora, né, por esse momento realmente de muita transformação, né, e eu acho que é muito legal essa experiência toda, né, que eu tenho tido aí com a Sinqia por conta do suporte da empresa, né, assim, a gente vê que é uma empresa que se preocupa muito com todo mundo dar certo, né? É uma empresa que se preocupa muito em dar suporte, em que as pessoas, não somente de cobrança de resultado, que isso tem também, é claro, né? Não é um parque de diversões, né? Mas a gente tem muito esse suporte, né? Tanto do pessoal de People, quanto dos seus gestores diretos, né? Tem muita abertura para você falar, para você colocar suas ideias, defender elas e realmente ali fazer a transformação que é necessária para a gente realmente poder transformar toda a companhia e transformar, como a gente fala aí, o mercado financeiro, né, levar ele para o futuro. Show, então, obrigada mesmo, gente, por se apresentarem. E aí eu gostaria também, gente, de engatar aí no papo, né? Vocês comentaram um pouquinho das experiências de vocês e tal. E aí eu queria já fazer uma pergunta para o JJ, inclusive, né? Sobre as tecnologias que a gente usa na Sinqia, né? JJ, você consegue dividir um pouquinho com o pessoal? Quais são essas tecnologias? Quais são as habilidades ou os conhecimentos necessários ali para atuar dentro do ambiente Sinqia ou dentro da sua própria área? Olha, para atuar na minha área, como nós fazemos um papel de suporte ao desenvolvimento, quase toda a linguagem conhecida ou tecnologia atual que você tiver conhecimento é bem-vinda. Com as aquisições, a gente acaba tendo um leque enorme de soluções, igual o Vitão acabou dizendo, né? Então, nós temos soluções em Java, temos soluções em .NET, .NET Core, estamos fazendo um trabalho muito legal de padronização das telas de front-end com Angular. Assim, a gente acaba ligando o software e mercado financeiro a linguagens como COBOL, por exemplo, e é o que não acontece na Sinqia hoje. Temos soluções de sistema legado, claro, mas estamos trabalhando em uma transformação, como o próprio Vitão disse, de trazer com que esses softwares sejam abordados com linguagens novas, com suporte ativo e que o mercado atenda bem. Tanto a questão de fonte quanto a questão de repositórios. Estamos alinhados com o mercado para utilização de Git, utilização de pipelines, Docker, Kubernetes. A gente está fazendo um trabalho muito legal, junto com também review de código com SonarQube, trabalho de qualidade junto com o pessoal de QA que utiliza Selenium, etc. São essas, assim, questão de banco, hoje a gente trabalha com Oracle e SQL Server, mas temos soluções que utilizam Sybase, por exemplo. A gente tem um leque bem diverso, assim, de tecnologias a serem abordadas na Sinqia. Assim, se você tiver algum conhecimento, será bem-vindo, claro. Show, JJ, mega obrigada. Tem muita tecnologia, né? Como ele falou, sobre as aquisições que a gente faz aí, sempre vai complementando tudo aquilo que a gente já tem, né? Então, realmente, o pool de tecnologias e de conhecimentos, habilidades, eles sempre somam, né? E emendando um pouquinho nisso, sobre tecnologias, eu queria convidar o Vitão para falar um pouco sobre os projetos que ele já participou. Qual projeto talvez tenha sido mais bacana participar, ou mais emocionante, ou que você tenha curtido mais participar, Vitão? Então, vamos falar agora dos nossos filhos aí, né, cara, que os projetos a gente investe tanto tempo neles, né, que acabam se tornando aí também nossos filhos aí. Então, assim, os projetos de maior relevância que a gente teve na empresa, né, como está nesse momento de transformação, né, e também pelo cenário da empresa de fazer muitas aquisições, a gente está aí na 16ª, né? Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande, tanto de tecnologias, né, como o DJ falou, como também de interfaces, né? Imagina que cada uma dessas 16 empresas
que foram adquiridas, elas tinham o seu software que foi feito por um designer num determinado tempo, né? Talvez antigamente, algumas são mais novas e tudo mais, né? Então a gente tem realmente ali uma diversidade de interfaces e de experiências muito grande, né? Então, assim, como é que a gente leva, né, a companhia inteira para um nivelamento, né? Assim, a gente levar a barra de todas essas interfaces, né, e trazer realmente ali uma padronização, mas essa padronização para quê? Para a gente ganhar velocidade de entrega, né, velocidade ali de evolução, para entregar cada vez mais rápido e entregando ali, no caso, a melhor experiência possível, né. Então, assim, a gente tem alguns projetos que são, 2 projetos que são bem bacanas que a gente está trabalhando hoje aí, que um é o Design System, né, é um sistema de design, né, em que a gente compartilha ali para todos os novos produtos, né, hoje em dia eles estão sendo implementados nos novos produtos, né, exatamente em que ele tem essa missão, né, de trazer o melhor da experiência de todos os produtos, né, distribuindo ali e informando as pessoas da empresa sobre a experiência do usuário, né, para a gente realmente chegar numa unidade nessa parte de visual e também de experiência de uso do produto, né, e como consequência desse projeto do Design System em si, a gente também tem, nas novas tecnologias, né, também para a gente ganhar essa velocidade, a gente tem uma biblioteca de componentes, né, em Angular, né, em que a gente, toda a comunidade, né, a gente até fala que é um projeto open source dentro da Sinqia, né, o que no fato seria um não projeto inner source, né, mas fica mais fácil de explicar, né, como um projeto open source para todos os desenvolvedores da Sinqia, né, todos os desenvolvedores da Sinqia podem participar, né, contribuindo, fazendo alterações, mandando realmente código, né, tem uma equipe ali que vai fazer uma validação desse código, né? Precisa manter compatibilidade com todo mundo, mas essa biblioteca de componentes, ela traz ali uma velocidade para você entregar softwares novos, né? Porque você não precisa se preocupar tanto com alguns detalhes de design, né? Alguns detalhes realmente de fazer os componentes, e também se todos os novos projetos usam aquela mesma interface, né? Todos eles vão seguir ali uma padronização, né? E a gente consegue entregar software aí muito mais rápido, né? Então, temos esses projetos aí que estão com o intuito de realmente, nesse novo momento da Sinqia, aumentar a eficiência, aumentar a produtividade para entregar cada vez mais rápido, né? Eu acho ótimo quando vocês compartilham aí as experiências de vocês e fala com o olho brilhando, né? Porque tava ali falando e se empolga em falar, né, Vitão? Excelente, gente. Se deixar, a gente fala um tempão, né? Mas vamos lá. E, assim, voltando, eu queria ver até com a Claudinha, voltando um pouquinho na questão da transição de carreira dela, porque eu acho que isso é uma questão que perguntam muito, inclusive já tinha uma perguntinha ali no chat sobre isso. Claudinha, como que foi esse momento para você, assim, de pensar nessa transição? Como que foi? Você que pensou nessa transição ou né, alguém propôs isso? Te deu essa ideia e aí você foi atrás? Como que foi isso? Você teve apoio também? Conta pra gente. Então, na verdade, foi uma coisa bem natural, assim, né? Então, eu já estava num cargo de analista sênior, como JJ, assim, que acho que ele está nessa fase, e meu gestor, na época, me convidou para assumir esse cargo de coordenadora, né? Óbvio, dá um medinho, né? Porque você sai da sua zona de conforto, você vai fazer uma coisa diferente, mas como eu comentei antes, a gente tem todo o apoio da gestão, do seu próprio gestor e da área de people. Então, assim, qualquer dúvida, qualquer problema que você tenha, que você não consiga resolver, você pode recorrer a eles, porque é bem diferente do seu dia a dia como um analista, né? Seja você um analista técnico ou um analista de negócios. Então, assim, é muito diferente isso. Eu acho que o que faz toda a diferença é você ter esse apoio, tanto da alta gestão como da área de people, né? Que te ajuda, que te direciona e te dá o apoio para você ir para o caminho certo. E, assim, a gente tem, na minha equipe, eu tenho um especialista técnico,
E na equipe de N1 existe também um outro especialista de negócio, né, que é a pessoa que conhece muito de mercado financeiro, conhece muito do nosso sistema. Então, são pessoas que elas podem ir, assim, não é o caso deles, mas eu conheço casos dentro da Sinqia que eram gestores, que eles foram coordenadores, mas que por algum motivo eles não gostaram, não deu certo, não era aquilo que eles queriam para eles, e eles acabaram sendo especialistas, porque são pessoas importantes para a empresa, que têm muito conhecimento, e a gente quer manter essas pessoas dentro da empresa também, a gente não quer perder essas pessoas, mas por algum motivo elas não se encaixaram nesse cargo de gestão. Então, elas foram para esse cargo de gestão e acabaram mudando a carreira para ser um especialista na área deles. Então, assim, eu acho que o importante é que a gente tenha esse acompanhamento e a gente tenha essa possibilidade, né, de tanto para um lado mais técnico, como para um lado mais de gestão de pessoas mesmo. Excelente, Claudinha. Como eu comentei, né, sobre a mudança, né, ela é possível, né, essa transição lateral, ela é mega possível e a gente tem que olhar as habilidades e às vezes a gente tem muito receio de mudar mesmo, né, de, poxa, eu sou da área técnica, quero virar gestor, mas e aí? Eu, na minha carreira, eu também fiz essa mudança, eu estava indo num caminho muito de especialista, com muita profundidade em determinado assunto, e aí eu quis me desafiar mesmo e pensar um pouco mais generalista, um pouco menos profundidade em um assunto único, né? Então eu acho que tem muito a ver com a projeção que a gente quer fazer do que a gente imagina de futuro, e nada impede de voltar atrás, né, gente? Assim, a transição lateral, ela é super possível, né? Acho que isso que tem que ficar na mente de todo mundo. E aí, outra pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que eu acho que tem muito a ver com o que cada um respondeu aí, né? É um pouco atrelado à nossa cultura Sinqia, né? Como que vocês veem a nossa cultura Sinqia impactando o dia a dia de vocês? E aí eu deixo aberto para quem quiser começar a responder, né? Acho que isso também faz muito sentido quando a gente fala de carreira, né? O ter o match de cultura também com a companhia. Quem quer começar respondendo? Deixa eu ver. Vitão. Não, legal. Essa parte realmente da cultura da Sinqia, né, é uma coisa que eu já falei com a galera assim, que realmente assim, eu já passei por várias empresas, né, e em algumas delas a gente realmente visualiza ali um cenário que não é propício para um, digamos assim, para um bom convívio das pessoas, né? Porque às vezes é um cenário de muita pressão, né? Não que na Sinqia não seja, né? Tem a pressão de resultados, é claro, né? Como não é um jardim de infância, né? Então, como a gente fala, né? Então, mas existe essa questão da leveza, né? A leveza da forma como as pessoas se tratam, né? Da forma como se recebe feedback, se dá feedback, tem muito, eu vejo muito uma preocupação com as pessoas, né? Principalmente agora nesse tempo de pandemia, né? Uma empresa que super entendeu, que se preocupou com as pessoas, está preocupado com as pessoas na hora de voltar também, e isso reflete no dia a dia, né, do tratamento dos colaboradores com outros colaboradores, né? A gente vê que tem muito uma questão de colaboração, né? A gente vê que tem muito o pessoal querendo se ajudar, né, para conseguir colocar aquele projeto maior no ar com a melhor qualidade possível, né, dentro daquele tempo que a gente tem, né? Então, assim, eu vejo muito uma leveza nessa parte, né, no tratamento das pessoas. É um ambiente em que você pode falar, é um ambiente que você pode compartilhar o que está certo, o que está errado, as suas ideias, defender as suas ideias, né? Não é aquele ambiente que não faz aí teu trabalho e fica calado, não, é um ambiente super aberto, e que, cara, se você for uma pessoa que tem ideias, que quer transformar, é riquíssimo o ambiente, né? Exatamente para você chegar e fazer toda essa transformação. Maravilha. Quem quer ser o próximo para compartilhar um pouquinho sobre a cultura aqui do ambiente? Eu posso reforçar o que o Vitão falou. Bom, como eu falei para vocês, eu trabalho na área de atendimento do cliente, então, assim, a gente dá suporte para os sistemas, para os nossos sistemas, então, assim,
a gente atende cliente nervoso, a gente atende diversas situações, então é uma área que tem bastante pressão. Mas, mesmo assim, a gente tem um ambiente bem leve dentro da equipe, né? Assim, muito colaborativo, todo mundo se ajuda. Então, estamos com um problema sério, todo mundo se ajuda, a gente mobiliza a equipe para fazer isso, e assim, sempre num clima muito tranquilo, muito leve. Nós fizemos os feedbacks da equipe no mês passado e todos eles comentaram que realmente o clima da equipe para se trabalhar é um clima muito bom. Então, assim, mesmo a gente estando lá na linha de frente, sofrendo pressão de cliente, a gente não sente esse peso todo, né? Porque a cultura da empresa é diferente. E, além disso, também nós somos muito abertos a escutar as opiniões de todo mundo, né, da equipe. Então, assim, todo mundo pode palpitar como a gente faz alguma coisa, podemos melhorar um processo, isso aqui não está funcionando bem, vamos mudar alguma coisa. Então, assim, a gente aceita sugestões e, na medida do possível, a gente vai colocando isso em prática. Porque são as pessoas que estão vivendo aquilo que sentem aquela dor, né? Então, a gente tenta realmente melhorar isso. Então, assim, é uma empresa bem aberta a sugestões, o ambiente bem tranquilo, bem leve, e, assim, as equipes são totalmente colaborativas, assim. Eu sou cliente do JJ, né, JJ me atende super bem. É isso aí, né? Inclusive, já puxa o gancho, JJ, se quiser. É bem isso que a Claudinha e o Vitão falaram, tipo, assim que foi a minha primeira experiência profissional, mas um fator que faz eu querer levantar e a trabalhar ou desconsiderar propostas, etc., é a liberdade e acessibilidade que eu tenho com grande parte da empresa. Somos todos disponíveis a ajudar, a resolver problemas, temos pessoas chaves, pessoas que a gente pode procurar, até alto nível de gestão, diretoria, os próprios donos da empresa estão na empresa, estão presentes, eles sabem o que está acontecendo. Então, para mim, isso faz uma grande diferença, assim. Como a Cláudia disse, a Cláudia é minha cliente, o Vitão é minha cliente, como a gente faz todo um trabalho de suporte, a gente precisa ter pessoas que estejam disponíveis para explicar qual que é o seu problema, para estarem dispostas a ouvir sugestões. Aqui a gente não trabalha com vamos fazer desse jeito e é isso, não, tipo, vamos trabalhar, por que a gente está fazendo desse jeito? Tem uma motivação por trás disso. Beleza, resolvemos esse problema, mas como é que a gente pode trabalhar de uma maneira que isso não ocorra mais? Lições aprendidas, como dizem. Eu acho, assim, o grande diferencial da Sync é esse ambiente colaborativo. E se você perguntar para grande parte da maioria dos funcionários, todos eles vão dizer que a questão colaborativa e o ambiente são coisas fundamentais hoje na empresa. Show, DJ, muito obrigada. Inclusive, brigadão todos vocês aí por compartilhar com a gente um pouco da experiência. Muito bacana trocar esse papo com vocês. E aí agora, já que a gente está indo ali para uma reta final aqui, eu gostaria de ter um tempinho para a gente responder as dúvidas, né, que chegaram. Então eu vou fazer aqui quase um sorteio, tá, gente? Com algumas dúvidas que chegaram. Tati, eu vou começar por você, tá? Eu acho que tem algumas questões aqui que faz super sentido você trazer o seu ponto de vista ou falar um pouquinho do processo dentro da CIA, tá? Eu vou deixar aqui, deixa eu só pegar as perguntas. Tem uma primeira pergunta que fala sobre como que a Sync trata a senioridade dos candidatos, né? Analista, programadores, com idade mais avançada. Como que é isso aqui dentro da Sync? Conto para eles. Legal, gente. Bom, para quem eu estava bem no comecinho, né, foi a primeira a falar, então acho que nem todo mundo estava aqui. Então, só retomando, meu nome é Tatiana, eu sou a diretora da área de People aqui, e aí eu fiquei de voltar no final para responder algumas perguntas. Então, aqui a gente tem um ambiente de muita diversidade, na verdade, a gente avalia
outros critérios, né, que é a experiência, a competência, aquilo, principalmente a cultura. Então, a idade não é um fator que a gente tenha tanta avaliação, da mesma forma que outros fatores também, né, como origem, sexualidade. Então, assim, a gente, de fato, não tem esse foco. Acho que nesse momento que a gente vive, né, de modernidade, eu acho que não faz nem sentido que a gente tivesse essa diferenciação. Então, a gente tem uma guilda de diversidade, inclusive, para conseguir tentar fazer um ambiente melhor possível para qualquer pessoa aqui dentro. Então, a gente não tem limite de idade para contratação, para processo seletivo, de forma alguma. A gente acha que tem espaço para todas as gerações. Então, tem espaço para a pessoa que quer aprender, tem espaço para a pessoa que está se desenvolvendo, que está ali está naquele auge da carreira no gás, tem espaço para aquela pessoa mega experiente, que tem muito mais para ensinar, às vezes, para os outros. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Maravilha, Tati. Mas vou deixar você aí ainda, porque tem mais perguntas que eu acho que faz sentido você responder para a gente. Tem uma pessoa perguntando se na Sync a gente tem área de QA e de Customer Success. A gente tem uma trilha de QA, né? Então, essa trilha é bem definida. A área de Customer Success a gente não chama assim, mas a gente tem uma área enorme de atendimento ali, até que a Claudinha é dessa área, ela falou um pouquinho aqui hoje. Então, a gente trabalha muito próximo dos clientes, inclusive fazendo alguns processos junto com eles, evoluindo. Então, eu acho que isso está mais na cultura do que ter uma área, sabe? Quando a gente tem uma cultura, um dos nossos valores é o olhar do cliente, né? Então, cocriação. Então, a gente tem isso muito mais no nosso dia a dia mesmo do que numa área específica, mas a gente tem uma área de atendimento, de suporte que é bastante forte aqui dentro da empresa e bastante grande. Ótimo, Tati. Agora eu vou passar a bola para a Karine para fazer uma perguntinha para ela, que fala sobre o seguinte, né? Assim, que é uma empresa que cresce muito através das aquisições. Como que a gente concilia tudo isso à cultura, né? E aí tem uma outra pergunta, cara, eu já vou fazer, porque daí acho que pode fazer sentido o complemento, que é quais são esses principais aspectos da cultura da Sinqia? Legal. Bom, respondendo à primeira pergunta, e a segunda vai no complemento, a cultura da Sinqia é uma cultura, eu acho que como todos os funcionários aqui falou, e como eu trouxe um pouquinho na nossa trajetória, é uma cultura muito presente, né? Uma cultura... a empresa ela é muito leve, a empresa ela é muito transparente na sua forma de lidar, na sua forma de gerir, tem muito respeito entre todos que trabalham, e aí eu não estou falando em respeito olhando hierarquia, eu estou falando respeito entre os colegas, entre todos que trabalham juntos. Eu acho que o Vitão ou o JJ trouxe exemplos aqui, e eu acho que a Claudinha também trouxe, assim, da facilidade que é em lidar com seus colegas, onde todo mundo está olhando para o mesmo objetivo. Então, quando a gente traz alguma outra empresa, né, para dentro da Sinqia, automaticamente eles aderem a essa cultura, porque é como eu disse para vocês, gente, nenhum relacionamento ele dá certo se a gente não se identifica. E a cultura da Sinqia é muito presente, ela é muito vivida, ela é muito transparente no dia a dia, né? A forma como a gente tem, que eu falei para vocês, que somos maker, somos leve, isso tudo, ele acaba sendo refletido nas atitudes, no dia a dia. Então, quando a gente faz uma aquisição, obviamente a gente entende que cada empresa tem a sua cultura, tem a sua história, tem a sua trajetória, mas a gente entende que a partir do momento que eles começam a fazer parte da Sinqia, eles acabam incorporando a cultura da Sinqia, né, que é uma cultura muito presente. É o que eu disse para vocês, mais do que importante, do que ler propósito, do que ler valores, do que ler qual é a nossa identidade numa tela de parede, numa tela de computador, você sentir isso dentro da companhia. Então, eu acho que isso é muito tranquilo. O choque cultural, para quem está chegando num primeiro momento, acontece, não vou falar que isso é inexistente, mas eu acho que, ao mesmo tempo, a forma como a gente trata o nosso dia a dia e a forma como as nossas atitudes no dia a dia refletem quem nós somos, as pessoas têm uma facilidade para poder estar incorporando a cultura da empresa. Então, eu tentei responder os dois aspectos, porque eu trouxe também um pouco da nossa personalidade, dos nossos valores, do nosso dia a dia, e eu acho que isso tudo é vivido dentro da companhia, né? Perfeito, Ká, muito obrigada. Acho que é isso mesmo. Eu acho que a questão cultural ela é muito evidente, né, no nosso dia a dia, e
E quando as pessoas veem dessas aquisições, elas fazem parte disso. É claro, tem um período de adaptação, óbvio, né? Natural. Mas a gente consegue mostrar e fazer com que essas pessoas comprem esse desafio junto com a gente, né? Sem dúvida. Obrigadão. Eu vou agora passar para a JJ, porque tem uma pergunta aí que com certeza você vai conseguir nos ajudar a responder aqui, que é sobre acompanhamento de projetos, né? Se a gente trabalha com alguma ferramenta, alguma plataforma. Hoje, tanto internamente quanto externamente, nós estamos utilizando o Jira da Atlassian, né? Ou Gira, como você preferir. Eu acredito que não todos os clientes ainda estão nessa plataforma hoje, porém, tanto internamente, os processos internos, quanto alguns clientes, eles já estão abrindo chamados e fazendo controle por lá. E a gestão de projeto, seja ele em Scrum, etc., ele tudo totalmente feito por dashboards dentro do Jira. Inclusive, nós também fazemos a gestão do conhecimento sobre os espaços de diversas verticais, produtos e soluções, todas dentro do Confluence também, que é da Atlassian, né? Maravilha, muito bom. Eu vou emendar agora com uma pergunta para a Claudinha. Claudinha, vamos responder uma aqui? Deixa eu só colocar você na tela para o pessoal te ver. A pergunta, Clau, é sobre como que é essa relação do suporte com as equipes de desenvolvimento? Então, como acho que todo mundo já comentou aqui, nós temos um relacionamento muito bom entre equipes também, não só dentro da mesma equipe, né? Então, assim, eu brinquei que eu sou cliente do JJ, eu sou cliente do JJ de verdade. Então, assim, quando a gente tem um problema mais sério, a gente aciona o JJ, ele já dá uma prioridade, porque ele entende também, assim, a gravidade da situação e o que ele tem que, assim, a prioridade que ele tem que dar para aquele tema. Então, assim, a gente tem uma colaboração muito grande, mesmo entre equipes. Então, o suporte que a gente tem para as equipes de desenvolvimento é muito bom e, normalmente, eles atendem a gente prontamente quando nós temos situações de crise. Né? Assim, a gente não pode falar para ele também que todas as situações são de crise, senão ele vai parar de acreditar em mim. Mas sempre que a gente tem uma situação mais séria, as equipes de suporte dão todo o apoio para a gente. Ah, excelente, é verdade, Cláudia. Acho que essa questão da cumplicidade aí entre áreas, né, a gente também sente, e isso faz parte da nossa cultura mesmo, né? Eu acho que é a questão da colaboração e das relações de verdade, né, que é um dos nossos valores. Eu acho que isso é muito claro também nas nossas relações, mesmo às vezes em áreas que às vezes parecem não ter tanto convívio, mas aqui, por exemplo, a gente está entre pessoas de diversas áreas e que em algum momento a gente teve interação e criou esse laço, né? Tem uma pergunta sobre a quantidade de profissionais na Sinqia hoje, gente. Nós estamos aí com 1.200 colaboradores. É claro que com esse ambiente de aquisições, amanhã a gente pode acordar diferente, então esse número é bem específico do agora, né? Mas esse número ele é muito volante devido às aquisições, tá? Tem mais perguntinhas, a gente está a 3 minutos aí do final do nosso encontro. A gente vai tentar responder todas, se não der, a gente tenta responder se a pessoa deixar o contato aqui, tá? Ou pode também nos procurar nas redes sociais da companhia, a gente tenta fazer um esforço aí para conseguir responder todas essas dúvidas, que são muitas, tá? Bom, tem uma questão que fala sobre o trabalho da Sinqia com as oportunidades para colaboradores que estão em clientes, né? Acho que tem uma curiosidade aí, Ká, talvez você como serviços, né, possa trazer um pouquinho essa visão, mas como que é isso, né? Então, uma pessoa que trabalha na Sinqia e que tem uma pessoa que trabalha nos clientes e quer vir para a Sinqia, pelo que eu entendi, a pergunta é essa, tá? É isso mesmo, o Caio? Eu não consegui ver a pergunta aqui no chatzinho. Bom, isso, parece que sim.
das pessoas que estão no cliente e querem vir para a Sinqia, eu vou aproveitar, se me der a oportunidade, de responder uma outra de como que a gente lida com assédio de profissionais, né? Tanto do cliente ou do mercado com os nossos profissionais. Gente, a nossa relação com o cliente também é uma relação, do mesmo jeito que eu falei, como a gente se trata internamente, é uma relação muito transparente, né? É uma relação de parceria. Assim que a gente costuma brincar, a gente não tem relação de namoro, a gente tem relação de casamento com os nossos clientes. Então, quando a gente identifica, obviamente, que tem um profissional na área de tecnologia dentro do nosso cliente, a gente vai conversar com esse profissional, mas a gente vai tentar ter o máximo de transparência possível com o nosso cliente e com o nosso colaborador. Da mesma forma que quando a gente tem clientes que vão para dentro da Sinqia e buscam um profissional nosso, a gente também conta com essa transparência existe, tá? De ambos os lados. Então, obviamente, o mercado está aí, os profissionais podem se candidatar para qualquer tipo de vaga, né? A gente, em nenhum momento, proíbe, nem internamente, muito pelo contrário, a gente compartilha e a gente sempre discute. Eu acho que a carreira do profissional está em primeiro lugar. Como foi dito aqui, relações de verdade não é para dentro de casa, só com o olhar de dentro de casa, é com o olhar para fora também. Então, a gente sempre trata com muito cuidado e muita transparência para todos os lados que estão envolvidos. Obviamente, assédio tem, eu vi que teve uma pergunta, é difícil lidar, porque assim que ela tem programas de estágio, a gente traz os estagiários, a gente capacita, a gente treina e a gente sabe que o mercado está aberto para estar buscando qualquer tipo de profissional. Mas, por outro lado, a gente entende que o profissional tem a livre escolha de poder estar optando por ficar dentro da empresa ou até mesmo de estar indo para qualquer uma outra oportunidade. Quem está aqui ou quem nunca vivenciou isso de ser abordado o tempo inteiro para o mercado. Eu acho que aí vai muito no particular, onde cada um se identifica e o que quer para a vida naquele momento. Então, respondendo perguntas, se profissionais de cliente podem vir para dentro da empresa, sem sombra de dúvida, desde que a gente trate com muito respeito, muito cuidado e com muita transparência a todos os lados envolvidos. Acho que é isso. Maravilha, Ká. Muito obrigada, pessoal. A gente está no horário exato. O que eu vou fazer? Eu vou responder uma última pergunta e depois eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as vagas, tá? Então, tiveram duas perguntas aqui, na verdade, bem semelhantes quanto à questão de capacitação, né? Como que essas pessoas que querem trabalhar na companhia, né, podem se capacitar para estar aqui dentro. E também algumas pessoas perguntando sobre se a Sinqia disponibiliza isso de alguma forma. Pessoal, a gente tem uma parceria com o pessoal da Tribe, que faz cursos aí para as pessoas que querem inserir para o mercado de tecnologia. É uma das formas, mas a gente também divulga, tanto internamente quanto a gente sabe que externamente, outras plataformas que têm acesso gratuito a conteúdos de tecnologia, né? Outros têm conteúdos mais genéricos também, porque nós temos não só a área de tecnologia, mas a gente também tem áreas aí corporativas, serviços, comercial, então a gente acredita muito que essa capacitação é muito importante. Então, existem essas parcerias, os nossos colaboradores, eles têm acesso a essas plataformas, tem Digital Innovation One, tem várias parcerias que a Sinqia tem com essas empresas para que a gente consiga capacitar os nossos colaboradores e também que as pessoas do mercado possam participar desses conteúdos, tá? Pessoal, o tempo está super em cima, a gente vai precisar fechar aqui com vocês, mas a gente queria reforçar que as nossas vagas estão disponíveis no link da Kenobi. O pessoal vai me ajudar aí, colocando ali nas perguntinhas, tá, gente? Para que tenham acesso mais rápido ali, onde vocês mandaram as perguntas de vocês, o pessoal vai mandar por ali também. No site da Kenobi, então tem todas as nossas vagas atuais lá. O nosso time de recrutamento e seleção vai apurar todas essas inscrições, vai entender se tem fit com a empresa, com a vaga, etc. Então, a gente faz isso tudo com muito carinho para que a gente consiga trazer os profissionais que tenham a cara da Sinqia para dentro do nosso ambiente e que vocês possam viver um pouquinho mais esse ambiente que a gente contou hoje para vocês, tá? Acho que é isso, Tati, Karine, alguém quer dar uma última palavra aqui também com o pessoal? Queria só agradecer a participação aí de todo mundo.
dizer que é um prazer para a gente falar um pouquinho da Sinqia para o público externo também, para vocês conhecerem, e que esse não precisa ser nosso único contato, né? A gente tá aí, tem o nosso site, tem através da Kenobi também, as pessoas podem se inscrever nas vagas, e a gente pode ter mais contato, então, sempre que quiserem, procurem a gente para conversar e tudo mais. Acho que a gente tem as redes sociais, de vez em quando surgem perguntas lá, e o time do marketing sempre passa para a gente também, a gente dá o retorno. Então, acho que a gente manter esse contato, enfim, era um pouquinho para vocês conhecerem a gente, conhecerem nossas carinhas, conhecer algumas pessoas que trabalham aqui, mas é um prazer enorme poder estar esse dia aqui com vocês. Espero que a gente tenha conseguido agregar um pouquinho sobre carreira para cada um individualmente, né, que todo mundo saia com alguma coisinha para pensar, ou para conseguir se ver de alguma forma, ou ter alguma ideia bacana, porque acho que é para isso que a gente faz esses eventos, para tentar agregar um pouquinho para cada um. Então, acho que é isso. Muito obrigada aí para todo mundo e boa noite.